Boa tarde a todas e todos, boa tarde aos associados, associadas da Abralic, boa tarde a todo o público em geral, boa tarde, caros colegas da mesa, boa tarde, Ângelo. É um prazer muito grande termos essa mesa de um diálogo bem interdisciplinar, transdisciplinar, dialogando literatura e geografia propriamente. E o título da mesa é Continentes de Representações, Geografias Descoloniais através de Literaturas Nacionais. É um grande prazer termos aqui Adriana Dorfman, colega da casa, da URGS, da Geografia, Ricardo Barberena, da PUC-RS, colega vizinho, e o Eduardo Marândola Júnior, da Universidade de Campinas, Estadual de Campinas. É um prazer muito grande. Eu já disse para vocês que é um prazer particular também muito grande poder dialogar com vocês, ver o trabalho de vocês hoje. E em nome da Abralic, agradecemos muitíssimo. Quero, antes de iniciarmos, agradecer à URGS por podermos sediar a Abralic no campus da URGS, de modo virtual. Obrigado ao Instituto de Letras, ao PPG Letras, ao CDA, Centro de Estudos Europeus e Alemães, à FAPERGS, CAPES, CNPq. Então, agradeço também aos intérpretes de Libras, tá, pela participação aqui, e inicio, então, apresentando o primeiro comunicador, que será o Eduardo Marândola, que possui graduação em licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado em Geografia pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, realizando a livre docência na área de Núcleo Básico Geral Comum, Sociedade e Ambiente. Atualmente ele é professor associado na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, onde coordena o Laboratório de Geografia dos Riscos e Resiliência, do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. É professor também do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp. É editor da revista eletrônica Geograficidade, do grupo de pesquisa Geografia Humanista Cultural. É líder do grupo de pesquisa Fenomenologia e Geografia e vice-líder do grupo de pesquisa Métodos Mistos e Análises Multiníveis da Unicamp. Tem trabalhado principalmente com a abordagem fenomenológica, discutindo ontologia, epistemologia e literatura, em busca de abordagens teórico-metodológicas da interdisciplinaridade contemporânea. Interessa-se também pela interface dos estudos urbanos, ambientais e populacionais, em especial mobilidade urbana, riscos e vulnerabilidade e experiência metropolitana nos processos de mudanças ambientais. Eduardo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez e, por favor, o espaço é seu. Bom, boa tarde, Gerson, boa tarde, colegas, professora Adriana Dorfman, professor Ricardo Barberena, todos que estão e todas que estão nos acompanhando. É um prazer participar do evento tão importante como esse Congresso da Abralic, que é a minha primeira vez com vocês. E é um prazer especial poder conhecer Ricardo e Adriana, que eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente, e reencontrar o Gerson, com quem a gente tem construído um diálogo recente, Há algum tempo eu tenho procurado caminhos de interlocução da geografia, que é a minha área de formação, com a literatura, seja ela como produção, seja com os próprios estudos literários, como campo de conhecimento. E isso tem se dado, como acho que ficou claro ali na leitura que o Gerson fez da minha descrição. Cada vez que eu ouço essa descrição, eu tenho vontade de mudá-la,
Mas isso é outra história. Mas isso tem se dado, sobretudo, numa atuação interdisciplinar, né, nesse grande campo das ciências humanas, né, com uma certa tendência a uma orientação fenomenológica. Nesse sentido, a minha maneira de lidar com essas interações, ela não é propriamente disciplinar, mas digamos que é de interferências, sugestões e mútuos deslocamentos, né? Ou se eu puder dizer isso fenomenologicamente, eu procuro partir do fenômeno, né, e não de um corpus disciplinar, né, como ponto de partida. Isso é óbvio, não significa ausência de disciplinaridades, né? Mas certamente há um efeito, sobretudo na maneira de endereçar as questões e as suas articulações. Dito isso, que eu espero que ajude, né, a me situar na mesa, né, e nesse debate, o tema central que eu me propus desde quando o Gerson fez o gentil convite para que eu estivesse aqui, isso acho que faz mais ou menos um ano, né, faz muito tempo, foi a ideia de paisagiabilidade. Minha intenção é problematizar a compreensão de paisagem para além das perspectivas culturalistas ou naturalistas, né, que acabam por substantivá-la de uma forma ou de outra, em direção ao entendimento da paisagem enquanto modo de ser. Isso remete à compreensão fenomenológica da existência, em seu caráter intersubjetivo, relacional e acontecimental. A paisagem, né, nós sabemos, está muito presente nos estudos de literatura e tem sido um caminho privilegiado de aproximação das nossas áreas de conhecimento. Inclusive, a própria Abralic vai ter, né, daqui a algumas semanas, uma mesa, né, um diálogo, né, como se fosse um desdobramento dessa, mas focado na paisagem. Isso não é por acaso, né? Afinal, a paisagem ela está no regime da visualidade, colocando duas questões em articulação ou colisão: o olhar e a leitura, o que atinge tanto o discurso geográfico quanto o discurso literário. De um lado, temos a literatura, de um lado, lemos a literatura, mas nós também podemos olhá-la como uma tomada de um ponto de vista. Ou podemos também visualizar suas imagens. De outro lado, nós também podemos ler as paisagens, né? Tanto aquelas da espacialidade do mundo, quanto aquelas que se inscrevem nos textos literários. Mas estariam olhar e leitura dissociados, como eu fiz parecer? Bom, eu diria que sim e que não, né? De um ponto de vista, o regime de visualidade moderno nos impôs essa dissociação, né, entre olhar e leitura, a partir de um olhar distanciado, ligado à razão, que escrutina, organiza, sistematiza, ordena. Esse olhar, ele orienta a leitura, como apreensão de ordem, do dito, do substantivo ou do substantivado, o que nós podemos facilmente observar nas tradições de leitura e de olhar a paisagem, tanto da geografia quanto da própria literatura. Então, a ideia, né, de uma fenomenologia do olhar que lê procura deslocar essa compreensão do regime de visualidade da paisagem para a carnalidade, ou seja, para um corpo vivo, um corpo situado. Esse seria um movimento em dois pontos, né? Compreender o sentido existencial da paisagem a partir da reversibilidade sujeito-mundo. Essas proposições, elas estão muito presentes no pensamento do Merleau-Ponty, por exemplo, né? Que é de quem eu vou trazer alguns elementos para essa nossa conversa, oferecendo possibilidades para alguns deslocamentos necessários quando estamos diante da tarefa de enfrentar a colonialidade, que constitui ela própria um regime de visualidade que substancializa o olhar,
condenando a paisagem a uma carcaça sem vida, desencarnada. E a poesia narrativa de Marília Garcia será a mobilizadora dessa minha reflexão. Poeta carioca, tem atuado na cena contemporânea, com publicação de seu primeiro livro de poemas em 2007. O verso que me capturou é também o título do poema, né, que se chama, é uma pergunta, né? Tem país na paisagem? E o resto do título é versão compacta, entre parênteses, que foi publicado em seu livro premiado, né, de 2017, chamado Câmara Lenta. Câmara Lenta. Então, a frase que me capturou é uma pergunta, o verso, né? Tem país na paisagem? Escrito em primeira pessoa do singular, o sujeito lírico assume um caráter de narradora. E, com a licença dos meus colegas, né, da literatura, é assim que eu vou me referir a partir de agora, tá? Que relata ir todos os dias a uma ponte, no mesmo horário, para tirar uma foto. Esta ação se repete metricamente narrada, né? Por exemplo, alguns versos, né? Aqui só tenho uma regra. Todos os dias, às 10 horas, tiro uma foto da ponte. Atravessa a ponte com 124 passos. Enquanto a narradora se pergunta, né, entre essas várias vezes que ela vai metodicamente fazer a foto às 10 horas da manhã da ponte, ela se pergunta sobre as possibilidades de apreensão do lugar e dos acontecimentos. Leio novamente alguns versos, né? Como ver o tempo passar neste lugar? Ou ainda, e tiro uma foto que possa me dizer alguma coisa sobre estar aqui. Ou ainda, como ver este instante passando? Ou ainda, como atravessar os meses neste lugar e ver o que acontece? Notem que a busca de poder ver o tempo pelo espaço resguarda um sentido de expedição, que é uma palavra que ela mesma usa, que é expressivo da maneira de composição experimental e investigativa de Garcia. Primeiro, a narradora tenta esta apreensão pelo presente, a corporificação e imersão em um cotidiano que está organizado a partir do sujeito da ação que se desloca diariamente no mesmo dia e horário para o mesmo ponto e se posta a fotografar aquilo que ela não controla. Desculpem, ele não controla, né? Esse sujeito de ação. Ou, no caso, a narradora. Ao propor a manutenção de uma ordenação sistemática que disciplina o sujeito, espera-se que as alterações que se dão no lugar se tornem perceptíveis ou visíveis. Pressupõe-se, assim, que há a possibilidade de tal estabilidade do sujeito que olha, e que isso garantiria a apreensão tanto das mudanças quanto do estar ou do estado em um dado lugar. No entanto, um acontecimento abala o ordinário deste cotidiano. Um ato terrorista coloca o país, usando a expressão de um outro verso, em estado de alerta. Nesse momento, que é a terceira parte do poema, somos lançados para outra escala, que já estava presente, de uma certa forma, mas talvez não evidente. As perguntas pelo aqui e pelo lugar, que a gente vê nas duas primeiras partes, talvez não estivessem orientadas apenas ao ver dissipar a temporalidade na lugaridade de uma visualidade local. Talvez esse aqui, ele não tenha escala, pois se refere a uma topologia da existência. Então, o acontecimento que rompeu o cotidiano, introduzindo, aí eu volto a citar alguns versos, uma linha de sombra por onde passo e aquela poeira cinza e colante. Assumindo, né, a narradora assume que a fotografia divide presente e passado, então ela volta às suas fotografias feitas no momento do ponto de mudança,
em busca de indícios daquele acontecimento. Só que agora não presentificada, mas pela memória, não mais pela corpo presentificação. Agora ela está fora do lugar. E aí volto a ler alguns versos desse momento. Procura a foto da ponte, feita um mês antes. Seria possível ver algum indício do que aconteceu? Procura a foto do dia seguinte, um caminhão e 4 pessoas. Tento ver alguma mudança de um dia para o outro. A narradora está agora, né, meses depois, diante de seu texto, e ela se pergunta: como ver alguma coisa aqui? A normalidade do cotidiano parece que seria retomada, mas chegando à ponte, novamente, a narradora não tira a foto. Lembra de um fantasma que rondava a ponte, uma história de guerras antigas. Seguem-se os marcadores do ato repetitivo diário. 124 passos, atravessa a ponte, um barco que passa embaixo da ponte, a onda que se forma no rio, o barulho da onda e o barulho do barco. Mas não há mais foto. É nesse momento de epílogo que a pergunta: tem país na paisagem? Aparece. Enquanto o fantasma da mulher que morreu congelada no rio, à espera do regresso de seu marido da guerra, vai embora. Há um tensionamento do regime de olhar na poesia de Garcia. Lembremos do título do livro, Câmera Lenta, que remete simultaneamente a meios técnicos do cotidiano, né, algo que está muito presente no conjunto da sua obra, a exemplo da recorrência, né, dos meios de transporte, e a reabertura de questões que parecem terem sido deixadas de lado ou, em uma linguagem fenomenológica, tornaram-se parte de nossa atitude natural, imersas na cotidianidade instrumental. Essa fenomenologia do olhar, ela está orientada fortemente à banalidade do cotidiano, o que remete de forma explícita à ideia de infraordinário, né, de Georges Perec, que é inclusive citado diretamente num dos versos do poema, no começo. Este propunha a observação do mundo naquilo que não está imediatamente à vista, naquilo que não despertaria interesse, né? Ou, de novo, se a gente falasse com Merleau-Ponty, eu diria a atenção, né, de alguém. Conforme afirma a Silva, né, em artigo que ela discute a obra de Garcia, Garcia faz brotar incertezas a partir daquilo que se esconde sob a aparência de banalidade em uma cena que se fixou na memória ou em um local geográfico visitado. Articula-se assim, em sua poesia, um deter-se no cotidiano banal que provoca o que eu chamaria de uma pedagogia do olhar, ou seja, um reaprender a ver. Seria nessa pedagogia do olhar que a pergunta: tem país na paisagem? Apresenta a reversibilidade que expressa um olhar encarnado, ou seja, um olhar que está para além daquela visualidade sistematizadora. O verso não indica, como podemos compreender pela leitura do poema, o sentido de continente da paisagem, ou o sentido continente da paisagem. Não é ao seu caráter de composição, na qual se pode dispor coisas, sejam naturais ou culturais, como objetos, jardins, adereços, equipamentos urbanos, animais, rios ou cidades, que a poesia remete. Tampouco ao sentido de símbolo ou significação, como representação e ideologia, o que estaria albergado na ideia de paisagem, de a paisagem ter o país, contendo-o enquanto representação. A pergunta: tem país na paisagem? Ratifica a necessidade da mudança do regime de olhar, que não implica apenas um olhar sistemático e organizado. A expedição ao cotidiano da narradora não parece ter sido capaz de revelar o que estava para acontecer. Tampouco permitiu tecer explicações posteriores sobre o acontecido.
Mas há como ela cita, né, um novo vocábulo que se espalha e que ajuda a compor esse estado de alerta. Estaria esse estado, este novo vocábulo, inscrito na paisagem? Seria possível vê-lo naquele sentido tradicional do olhar? A narradora, né, amplia, assim, a noção do olhar para ver o invisível, a fantasmagoria que revela o país, o que implica dois movimentos, em direção ao sentir, ou seja, para além da visão, e a multiplicidade de escalas espaço-temporais, a própria ideia de país e a densificada na paisagem. Assim, o olhar deixa de ser apenas apreensão, passando a ser também expressão de um modo de ser no mundo. Olhar deslocado da razão, que se torna modo de existência, de forma encarnada com o mundo. Mas o que significa isso? Né? Para Merleau-Ponty, implicaria assumir a reversibilidade sujeito-mundo, o que torna a paisagem parte dessa carnalidade e da própria possibilidade de reversibilidade. Ao fazer isso, a narradora é invadida pela própria fantasmagoria da paisagem, o que está para além do regime visual e que estava a qual a narradora estava limitada até então. A visualidade, neste caso, é deslocada para o campo da sensibilidade, o que, em termos geográficos, envolveria uma paisagiabilidade, ou seja, um campo fenomenal no qual o sensível se move. Neste caso, olhar ou ler a paisagem não é o ato de um sujeito de ação apartado do mundo, mas uma irrupção como modo de ser paisagem. Eu poderia sugerir uma leitura do poema de Garcia enquanto exercício de busca desta paisagiabilidade. A sua poesia narrativa esmera-se em borrar a separação entre o sujeito histórico e o sujeito lírico, o que não implica uma linearidade autobiográfica, mas negocia e admite trânsito entre esses regimes poéticos. Essa ambiguidade é marca de sua obra, prenhe de deslocamentos. Essa condição de entre aparece na ambivalência, né, entre a precisão espaço-temporal e a impossibilidade da sua apreensão. E aí eu volto a ler alguns versos. Como ver este instante passando? Sempre tinha tentado pular as etapas da vida e apagar o entre. Como atravessar os meses neste lugar e ver o que acontece? A fotografia divide futuro e passado. Seria possível ver o que está no meio? Talvez este meio seja a própria paisagiabilidade, como passagem, que enquanto constituinte do regime do sensível, no qual, a partir de agora, né, nós entenderemos a visualidade como estando abarcada, implica igualmente a linguagem. Esse sensível refere-se à amplitude de nossa corporeidade, que torna o olhar não apenas uma mirada, mas um ser mirado. O ouvir não apenas um falar, mas um ser tomado pela sonoridade. Um falar não apenas uma emissão, mas um ser acolhido. O tocar não apenas o gesto, mas o ser tocado. Paisagiabilidade, assim, seria ao mesmo tempo sentir e ser invadido pela paisagem. O que está em jogo? Justamente o abalo, né, que é o abalo de dois dos pontos modais da colonialidade. A posição neutra do sujeito de conhecimento e a própria prerrogativa da razão frente à sensibilidade que nega a situacionalidade das existências. Em vista disso, uma tal fenomenologia do olhar coloca um desafio específico para aquelas que assumem a tarefa do enfrentamento da colonialidade. Reaprender a ler. A escrita implica, nesta reversibilidade merleau-pontiana, a leitura.
e vice-versa. Ler é ser invadido pela escrita, mas é também invadir. Escrever é dar ordem e sentido ao mundo, mas é também ser por ele invadido e descentrado. Essa dinâmica implica também a paisagem. O movimento de descolonização, nesse sentido, não está limitado a formas pré-definidas que remetem à racionalização e à instrumentalização acadêmica. Está, no meu entendimento, para além da razão e de suas práticas de produção de saber. E sempre quando eu falo para além, eu não estou querendo dizer sem a razão, né? Ou qualquer. O para além é isso mais, não é? Sinto um forte movimento de apreensão e normatização desses esforços de descolonização, né? Que só posso ver com muita apreensão. Quando eles passam a responder ao mesmo regime de racionalidade que ele busca se contrapor. A paisajabilidade, como olhar encarnado, nos oferece possibilidades de descolonização em lugares às vezes inauditos, naquela banalidade cotidiana que parece já estar capturada. De certa forma, ela está capturada, né? Mas a captura, assim como o enfrentamento, são movimentos, e enquanto tais, não podem cessar. Não há escala definida da paisagem, nenhuma ordem sistematizadora dela. Como sendo do registro do sentir, a paisagem não é mera cristalização, mas expressão da carnalidade do mundo, em sua dinâmica e reversibilidade. Este é um dos elementos que me parece associar perspectivas que buscam desnaturalizar o conhecimento e a existência, que é a maneira como eu compreendo o movimento de descolonização, com a poesia de Marília Garcia. Um exercício contínuo de deslocamentos, cujo intento não é um novo porto seguro, mas a promoção da experiência do movimento. Sua pedagogia do olhar nessa direção nos provoca a pensarmos nossas geografias, nossas literaturas e as suas relações. Muito obrigado pela atenção e a paciência de me ouvir. Muito obrigado você, Eduardo, pela sua apresentação, pela sua exposição. Muito interessante esse diálogo com a poesia, trazendo esse texto para essa análise. Muito bom, obrigado. E peço desculpas, Eduardo, por não ter lido o título da sua apresentação, Paisageabilidade, conceito importante, o oculto, translúcido na literatura ou por uma fenomenologia do olhar que lê. E aí, essa questão do oculto dialoga já, a meu ver, e eu estou curioso, com a escuridão, talvez, não sei, que está no título, desculpa, do próximo colega a apresentar, que é o Ricardo Araújo Barberena. Digo logo o título: Ver Geografias na Escuridão, uma neurofisiologia do olhar contemporâneo. Temos também o olhar aí, que dialoga já com esse olhar que lê. O Ricardo Barberena possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Letras também pela Federal do Rio Grande do Sul, e pós-doutorado intitulado Paisagens Limiares na Contemporaneidade Brasileira, Representações da Identidade no Cinema e na Literatura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele hoje é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-RS. Ele coordena o GT da Ampol Literatura Brasileira Contemporânea, coordena o grupo de pesquisa Limiares Comparatistas e Diásporas Disciplinares, estudo de paisagens identitárias na contemporaneidade. Ele é membro do grupo de pesquisa do CNPq, GELBC, o Grupo de Estudos de Literatura em Literatura Brasileira Contemporânea. Atua como docente na área de letras, teoria literária, com ênfase em literatura brasileira contemporânea. Ele é diretor
do Instituto de Cultura da PUC-RS. Meu caro Ricardo, obrigado mais uma vez pelo junto, que bom poder estar mais perto vendo você, e é um prazer, então, a palavra é sua, tá, Ricardo? Oi, Gerson, o prazer é todo meu, mesmo no simulacro do Zoom, né, que a gente estejamos aqui juntos, junto com o Eduardo, com a Adriana e com os nossos tradutores também aqui de Libras, que nos ajudam nessa empreitada aqui, de trazer um pouco de teoria, crítica, mas sobretudo de universidade para dentro das casas das pessoas, apesar desse momento tão delicado que a gente está vivendo. Quando eu comecei a ouvir o Eduardo, eu não imaginei que ia dialogar tanto com a minha exposição. Para mim foi assim um bálsamo, porque eu acho que se a gente tivesse combinado do ponto de vista do olhar, né, e o que eu pretendo trazer aqui das células of cells, que é uma metáfora do próprio Agamben, né, e essa possibilidade de um olhar diferenciado para definir o contemporâneo, não como uma alquimia do ponto de vista da periodização. O contemporâneo começou depois de Auschwitz, começou depois das Torres Gêmeas, enfim, não. O contemporâneo é um olhar, né, o contemporâneo é um ethos. Então, eu acho que a gente pode aqui agora fazer uma conexão muito interessante com algumas frases do Eduardo, alguns conceitos que ele trouxe do ponto de vista da pedagogia do olhar, né, de reeducar a ver. Acho que essa é uma conexão muito forte para se pensar o que é o contemporâneo, né? Está tudo certo aí na transmissão, estou vendo pequenininho ali. Vocês estão me vendo? Não? Tá. Então, eu queria só compartilhar aqui algumas lâminas e a gente vai conversando. Então, eu queria começar com uma imagem, porque para falar da escuridão é importante também as imagens, né? É um paradoxo, um oxímoro, mas eu queria começar com esse cravo. Ao visitar uma cela do DOPS de São Paulo, deparei-me com um cravo vermelho iluminado. Uma luz central potencializava o protagonismo daquele singelo e solitário caixote que servia de mesa para uma insólita e performática pietá vegetal. O que poderia significar, então, aquela hipnótica instalação na qual se tornava possível flertar com a dor da efemeridade de um sopro, de querer se agarrar à vida? O que estaria sepultado pelo tecido da escuridão? Quais seriam as narrativas olvidadas por aquele feixe luminoso de amnésia e cegueira social? Esse cravo está lá ainda, não sei, né, com as novas políticas de amnésia, né, as políticas de esquecimento que estamos enfrentando no Brasil, não sei se o cravo está lá ainda, se ainda é possível visitar o DOPS, mas era. Então, logo que a gente chega na cela do DOPS, em São Paulo, existe esse cravo iluminado. Mas se a gente continuar caminhando pela cela e for nessa parte atrás do cravo, na escuridão, na pele das paredes, no que não está iluminado, né? Pensando, me sirvo de mais uma frase do Eduardo, na fantasmagoria do olhar, e a gente for justamente caminhando, o dar-se à volta, né? E eu acho que essa é a provocação que eu quero trazer hoje, pensar o contemporâneo, porque esse é o nosso grande desafio para quem trabalha com literatura brasileira contemporânea. O que é o contemporâneo? De quem são os contemporâneos? A Beatriz Sarlo diz, né? O Shakespeare, nosso contemporâneo, e tantos teóricos que são nossos contemporâneos e não são necessariamente vivos. Atual, não há uma sinonímia perfeita entre atualidade e contemporaneidade. Então, dentro dessa visão agambiniana, o contemporâneo é um olhar. Motivado, talvez inconscientemente, por essas perguntas, continuei caminhando até o sombrio final do cárcere. Era ali, justamente, no macio silêncio da penumbra,
que se revelou uma série de histórias escritas nas paredes. Como cicatrizes na pele das paredes, expunha-se um enorme mosaico de micronarrativas sobre o cotidiano de trevas e aniquilamento humano. Era preciso transitar por um espaço onde a claridade não se fazia presente, percorrendo-se uma migrância por uma territorialidade que carecia de um farol de reconhecimento e reificação. Entre tantos gritos petrificados no frio cimento, um deles, em particular, sequestrou-me num doloroso processo de contemplação e desestruturação. Pegaram meu bebê para me ameaçar. Rose Nogueira. Essa foto, ela parece que há uma luz, aí é o flash, isso está na escuridão. Está lá, nesse mosaico de narrativas que estão escritas na escuridão daquelas paredes. Se a gente for pensar, né, do ponto de vista que nós não somos um Homo sapiens, mas somos uma espécie fabuladora, né, uma storytelling animals, né, como diz o Gottschalk, ali se faz todo esse conjunto de narrativas que elas só podem ser lidas, e eu acho que essa é uma metáfora muito potente. O Deleuze diz isso, né, que o conceito é um território. A gente só pode ler essas frases se a gente for na escuridão do cárcere. Elas não estão iluminadas, né? E aí eu chego, então, o que eu acho tão importante para pensar esse infraordinário, que também é um conceito do Perrec, que o Eduardo também trouxe, que eu acho muito potente, mas, sobretudo, como é preciso que o contemporâneo tenha suas pupilas dilatadas para a escuridão do seu tempo. A partir do momento que o Agamben coloca o contemporâneo e ele vai buscar isso no olhar, ele vai contrabandear essa metáfora do olhar da neurofisiologia. Isso também é bastante significativo, e a gente está aqui num evento da Abralic, que trabalha tanto com os limiares transdisciplinares. O Agamben foi buscar lá na neurofisiologia do olhar, para buscar células oficiais, que é um tipo de célula que é ativada quando a gente caminha na escuridão. Então, segundo o Agamben, o contemporâneo é aquele que tem as suas células oficiais ativadas na escuridão do seu tempo. Se tem uma coisa que o nosso tempo hoje tem, infelizmente, é a escuridão. Então, o contemporâneo é um ato de coragem. Contemporâneo é aquele que vai sair do cravo cindido, do cravo iluminado, aquela pietà belíssima, mas que há ali uma performatividade de uma institucionalização. Eu chego e vejo o cravo e saio, mas ele vai caminhar pelas paredes e vai ver aquelas frases que foram escritas do tempo da ditadura desse país, que muitos flertam, inclusive, com a sua volta nos dias de hoje, né? Então, contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta a contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Eu acho que essa definição do Agamben é fundamental a partir do momento que o Eduardo falou tanto da fenomenologia, ele sai, né, do ponto de vista epistemológico de uma arbitrariedade que é, dentro das periodizações historiográficas, tentar cunhar o início do contemporâneo ou da própria modernidade para colocar num ethos, numa visão, de uma forma de entendimento e de que os contemporâneos são raros. Quando eu penso num livro como Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira, que acho que é um livro fantástico dessa escritora transexual, né, numa linguagem pajubá, com toda
uma representação identitária ali incrível. Penso em tantos e tantos autores, talvez eu possa defini-las como contemporâneos. Outros eu posso definir como atuais, né? Segundo esse escopo da neurofisiologia que o Agamben está tentando, não, está contrabandeando epistemologicamente, que também é fruto do nosso tempo. A Abralik, ela tem uma belíssima história de contrabando, né? De contrabando de todas as áreas, de todo mundo. Quantas Abraliques a gente assistiu que a gente não para quieto, né? E aí eu me lembro do Valéry, quando ele diz: o que é fixo ilude-nos. E a Abralik é uma história de movimento, a gente não para quieto, é a geografia, é a história, é a filosofia, é o cinema, é a graphic novel. Essa é uma história de contrabandos, é uma história de diálogos, é uma história de limiares, enfim. E é o que a gente vê aqui na neurofisiologia do Agamben, né? Ele foi lá, eu fico imaginando o Agamben como filósofo pesquisando toda uma ideia de anatomia do olhar e para daí buscar uma chave epistêmica que para mim é um grande achado, que é o olhar do contemporâneo, né? Os neurofisiologistas nos dizem que a ausência de luz desinibe uma série de células periféricas da retina, ditas precisamente off cells, que entram em atividade e produzem aquela espécie particular de visão que chamamos o escuro. Isso é fundamental. Me lembro o Bavkar, que é aquele fotógrafo cego, que ele diz que se existe uma coisa que o cego não tem, é a ausência total de visão. O Borges dizia isso, né? Que a cegueira dele era amarela. Se tinha uma coisa que ele não conseguia ver, era o escuro absoluto, né? Então, é essa forma de visão, de presentificação, né? De fantasmagoria, enfim. O escuro não é, portanto, um conceito privativo, a simples ausência da luz como uma não visão, mas o resultado da atividade das off cells, um produto da nossa retina, né? E eu acho que cada vez mais nós, professores universitários, né, pesquisadores, é importante que a gente visite a escuridão do nosso tempo, traga para a universidade, né? Traga nos nossos programas, que a gente caminhe nesse cárcere, dê a volta pelo cravo, e veja todas essas narrativas que não são contempladas dentro de uma história de lembrança, que é uma história de esquecimento. Eu concordo com o amigo lá do Gerson, que é o Heidegger. É um produzir baseado num desabrigar. A gente produz e desabriga, né? Então, a gente ilumina e cega, né? Toda lembrança também é um atestado de esquecimento. Então, quando o Agamben leva isso para o olhar, eu acho que é uma chave importantíssima do ponto de vista do território. Aqueles que coincidem plenamente com sua época não são contemporâneos, pois, em termos neurofisiológicos, têm uma incapacidade de ativação das células off cells, quando é preciso caminhar por espaços de pouca luminosidade. Hoje se fala tanto da empatia, né, e tanto uma palavra que está tão cansada e tão pouco agenciada, que é a alteridade. Nesse sentido, numa recente entrevista para o jornal O Globo, a crítica literária Beatriz Sarlo denominou Walter Benjamin nosso contemporâneo, né? O poeta, enquanto contemporâneo, é essa fratura que impede o tempo de compor-se. E acho que aí casa muito com a Marília Garcia. E, ao mesmo tempo, o sangue que deve suturar a quebra. Para construir uma atitude contemporânea, é preciso, então, que tenhamos as vértebras fraturadas para que possamos contemplar as próprias pegadas, o que lembra muito o Anjo Exterminador do Benjamin, né? Seres contemporâneos são seres de dorso quebrado e de pupilas dilatadas. Se a gente fosse criar o monstrengo contemporâneo, como é que ele caminha? Como é que ele
ele navega por esse espaço. Ele caminha com o dorso quebrado e a pupila dilatada. Esse é o monstro. Como é que ele habita esse espaço? Ao mesmo tempo que ele caminha, ele vai olhando as lascas, as fraturas que vão ficando para trás e tem as pupilas dilatadas para ver a escuridão do seu tempo. Por isso que eu acho que essa é uma pergunta, eu tenho invariavelmente discutido muito com meus orientandos, né? Bom, quando a gente entra naqueles tantos simpósios, congressos, contemporâneo, quem é contemporâneo? Aquelas perguntas que são quase assim absurdas, né? E surrealistas, né? Clarice é contemporânea, não sei, mas já morreu, enfim, aquela coisa. Você já deve ter se deparado com esse problema. É contemporâneo, não é contemporâneo? Né? Não, o Érico é contemporâneo? Não sei, já faz. A gente tem que criar marcos ficcionais, fundacionais ficcionais da contemporaneidade. Então, não estou dizendo que o Agami solucione isso, mas eu acho interessante quando ele coloca, não, só um pouquinho, o contemporâneo é olhar. O contemporâneo é olhar, não é alquimia temporal, né, que a gente possa construir. Afinal, esta seria uma possibilidade de mirar as lascas, os estilhaços identitários que ficam para trás, na marcha triunfante das grandes narrativas. O corpo do escritor contemporâneo, da escritora contemporânea, apresenta dois aspectos básicos na sua anatomia particular. A ativação de células periféricas da retina, wolf cells, em espaços obscuros, e vértebras quebradas que proporcionem. Claro que isso aqui é uma grande parábola, né? Mas é uma parábola para a gente pensar. Que ele não esteja nessa marcha triunfante do progresso e da ficcionalização, né? Desse facho de luz que leva a uma certeza e leva a uma narrativa oficial, deslocados para a contemplação dos rastros dos passados. Então, isso invariavelmente me leva, né, a uma citação que eu acho que é muito batida, mas é importante numa mesa como essa nossa, de pensar a geografia. Pensar em geografia é pensar o olhar, que é a epígrafe do ensaio sobre a cegueira. Eu acho que hoje, mais do que nunca, né, eu sei que tem certas coisas, é um pouco chover no molhado, mas eu acho necessário que essa chuva caia. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Se a gente fosse pensar isso como uma estrutura fenomenológica, muitas vezes a gente vai até o olhar, depois a gente chega até o ver, mas o último elemento, que é o repara, é o ausente. Né? O repara dentro da polissemia, obviamente, de reparar, de arrumar e de olhar. Então, eu acho que pensar nesse contemporâneo hoje, talvez seja perpassar esses três estágios, do olhar, do ver e do reparar. Né? E o que, infelizmente, muitas vezes não acontece. Eu queria, antes da gente de terminar, né, e pensar nessa ideia do olhar, o meu papel aqui também é fazer essa ponte entre a literatura e a geografia, né? Sobretudo entre a teoria e a poesia. E sempre na poesia a gente encontrou, dentro da teoria, desculpa, a gente encontrou a poesia. Existe um teórico que foi abandonado, tristemente, que é o Hans Weiringer. O Gerson, me desculpe pelo alemão aí, Weiringer, né? Em alguma coisa parecida como Weiringer, né? Mas ele tem um livro que eu acho que é muito importante, que talvez seja assim, os grandes precursores desse movimento que o Agamben faz aqui, de buscar a metáfora teórica, que é a filosofia do como ser. Né? Ele foi arruinado, atacado depois da publicação do livro. O livro é considerado impróprio,
anormal, né? Silenciado no mundo acadêmico, mas alcançando um público de algumas pessoas importantes, como Bettelheim, né? E o próprio Freud. Mas ele tem um conceito na filosofia do como ser, que toda teoria, na verdade, é uma ficção. Existem processos metafóricos dentro da teoria, que é isso que o Agamben faz. Ele constrói uma metáfora da célula, of cell, do espaço, o espaço como metáfora, a escuridão como metáfora. E eu acho que o Weihinger ele é fundamental nessa caminhada, de tentar desconstruir esse binário como caixas de aço que não se conectam, que é a ficção e a teoria, ou a ficção e o logocentrismo, né? Se a gente for pensar, ou a arte em sentido mais amplo, e um materialismo mais próprio. Então, essa concepção ficcionalista da teoria, ficções não representam obstáculos no caminho da razão. Que é isso? Essa ideia da célula é ficção, né? Mas, ao contrário, são artifícios produtivos sem os quais as ciências não cumpririam boa parte das suas finalidades. Assim, a ficção ganha a dignidade de outras operações mentais, como indução e dedução. Aí diz o Weihinger, como atividade fictícia no interior do pensamento lógico, há de se entender a produção e o emprego de métodos lógicos que procuram alcançar as finalidades do pensamento mediante conceitos auxiliares, né? Então, o como ser, tanto é que o nome dele é a filosofia do como ser, já é uma metáfora, né? O como ser, o como ser força pela comparação, por analogias representadas. Então, é o oficial, né? Como ser. A identidade de elementos não idênticos, ou seja, uma vez que as ficções são formadas, elas substituem um dado real por um irreal, criando assim a ilusão de compreensão, né? E aí eu queria dar um pulo pequeno só para fechar, né? Que eu acho que é importante que a gente traga esses dois textos 100 anos depois, a poesia do pensamento do Steiner. Há sempre na filosofia uma prosa literária escondida, uma ambiguidade dos termos. Essas são as epígrafes do Sartre e do Althusser. Em filosofia, é só coberta de metáforas que pensamos, né? Eu queria deixar esses dois textos, assim como não estou querendo fazer uma genealogia aqui da metáfora dentro da filosofia, não é isso. Mas eu acho que esse é um caminho ainda a ser feito, né? Institucionalmente, a gente ainda tem o pessoal da teoria e o pessoal da escrita criativa, enfim. Não, a teoria ela é alimentada pela escrita criativa, né? O pensamento teórico é ficcional, né? É o que ele chama aqui a filosofia. Aqui. Tanto na filosofia como em literatura, o estilo é substância. A amplitude retórica e a condensação lacônicas oferecem imagens e leituras do mundo contrastante. A pontuação é epistemológica. As rosas são vermelhas no escuro, pergunta o Wittgenstein. Nada pode ser mais literário que isso. As rosas são vermelhas no escuro, que é o que o Agamben faz com as células oficial, caminhando. Né? Possui o raro dom de transformar um enigma lógico, as provocações didáticas, num relâmpago de poesia pura. Enfim, então, eu acho que, por mais estranho que possa parecer, às vezes a gente buscar a metáfora para explicar uma condição teórica, me parece que há uma caminhada aí, claro, entre outros tantos, mas eu que só deixar esses dois para pensar nesse olhar e na neurofisiologia do olhar do Agamben, né? E eu pulei um pouco, eu sempre faço slide a mais para justamente
não ficar cansativo. Enfim, é uma reflexão que eu queria fazer, mas sobretudo de caminhar na escuridão do seu tempo, né? Eu acho que essa conferência do Agamben é muito potente e sobretudo, fala sobre a caminhada, sobre o olhar, sobre o espaço e sobre uma potência de visão que vai muito ao encontro, e aí fiquei muito feliz mesmo, com essa ideia de visualidade e sensibilidade que o Eduardo trouxe, né? Eu acho que aqui o diálogo se construiu, nem o Gerson, lá quando montou a mesa, imaginou que a gente ia encontrar um diálogo aqui tão potente, porque é exatamente isso que, quando ele fala dessa visão como sensibilidade, é a não cegueira diante o facho de luz que ilumina o nosso tempo, né? Então é isso, depois a gente pode conversar um pouco mais, fiquei na minha meia hora aqui, me ative educadamente. Queria aqui agradecer o Ângelo, falei umas palavras complexas, né, Ângelo? Não, obrigado, Ângelo, porque eu sempre fico... Teve um evento que eu comecei de transterritorialidade, não sei o quê, e aí eu olhava ali para o rapaz, ele já estava com uma cara meio brava comigo. Então, Ângelo, obrigado aí, desculpa se eu aloprei demais. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Enquanto eu estava apresentando o Eduardo lá no início, eu vi que eu atropelei o Ângelo também. Daí eu freiei. Não sei se vocês perceberam que eu comecei super acelerado e daí eu freiei a minha velocidade. Ricardo, muitíssimo obrigado por essa questão do contemporâneo, do escuro, da luz, da cor. E, assim, obrigado, eu sou Abralik e me vejo como um bom contrabandista, então, porque... e é um prazer ter trazido o Eduardo e a Adriana para esse lado hoje. Vamos aproveitá-los bem e depois eles vão ter que voltar lá para o outro lado, na fronteira, né? E que eles transitem muito e que passem muitas vezes essa fronteira, né? Contrabandeá-los para o lado. E a Abralik, sim, foi uma bela figura essa da Abralik que transgride ou tenta transgredir, a Abralik contrabandeia. É isso, eu acho que temos que fazer isso mesmo. E agora, geograficamente, também começamos lá em Campinas, estamos aqui em Porto Alegre, bem pertinho, eu acho que até a Adriana mora perto, passamos pela PUC, agora estamos na URGS, e eu acho que a Adriana e eu até moramos meio perto, ou seja, nós estamos relativamente perto geograficamente também, apesar de estarmos aqui bem perto na tela. Sinto-me bem perto do Eduardo, que está lá em Campinas, em Limeira, não sei. Enfim. Adriana, é um prazer muito grande tê-la aqui. Digo já o seu título, Geografias Descoloniais, Ensino para as Relações Étnico-Racionais. Né? A Adriana é licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Geografia pela UFRJ e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Atua como professora associada no Departamento de Geografia e como professora permanente, estou muito rápido, Ângelo, permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da URGS. Coordena os cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia da URGS. Ela é vice-presidente da Comissão de Geografia Política da União Geográfica Internacional, coordenadora do Umbral Fronteiras, portal de acesso aberto das universidades brasileiras sobre limites e fronteiras, né? Limites e fronteiras. Muito bom. Coordenou as pesquisas Segurança nas Fronteiras do Rio Grande do Sul e Critérios Geográficos para a Localização dos Postos da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, para o Ministério da Justiça do Brasil.
Ela é líder do grupo de pesquisas Espaço, Fronteira, Informação e Tecnologia. Tem experiência na área de geografia política e social e em estudos fronteiriços, atuando principalmente nos seguintes temas: fronteiras, segurança, contrabando e ilegalidades, ensino de geografia, diálogos entre geografia, literatura e geografias descoloniais. Ou seja, está amarrado, continua amarrado, no bom sentido. Por favor, Adriana, é um prazer tê-la aí com a gente. Agradeço muito, assim, Gerson, super simpático. Eu também estou achando que tu é meu vizinho, estou achando que eu passo por ti na rua, estou achando, sim. Então, também gostaria de cumprimentar os colegas que estão aqui presentes, né, ou tipo presentes. Como se fala hoje em dia, até um desafio enorme para nós da geografia, conseguir lidar com todas essas metáforas de presença e ausência, né? Proximidade e distância através das redes, afinal, onde estamos? Né? É uma pergunta muito recorrente, né? E que a gente está justamente tentando dar conta e, quem sabe, consiga se avançar em pensar o que é esse espaço, né? O espaço virtual, o espaço eletrônico. Me dá um nó na cabeça, essa coisa toda que a gente ainda não conseguiu organizar muito bem, né? Mas não desistimos, isso é importante. Ricardo, adorei tua apresentação, achei super interessante mesmo, assim, acho que essa ponte, né, que no fim nos apresenta que essa ponte entre a metáfora e a teoria, né, ela é muito central no que eu vou tentar trazer aqui agora, né, e o Eduardo, com certeza, né, a gente tem muitas coisas a aprender contigo, todo esse conhecimento, assim, e domínio de todo esse instrumental, toda essa leitura fenomenológica, ela é, de fato, muito relevante, muito marcante, né, para quem pensa em paisagem, para quem pensa no espaço, quem pensa no que é estar no mundo, de alguma maneira, né. E é claro que cada vez que a gente vem dialogar com os colegas da literatura, a gente tem essas aberturas todas, né, de justamente conseguir voar um pouco, conseguir sair um pouco dos movimentos literais, né, que a gente não literários, né, a gente tem pratica na geografia, porque vocês sabem, por exemplo, agora todos esses projetos de segurança e tal, tudo isso tem muito a ver com as nossos compromissos cartográficos, digamos assim, né? Com as maneiras como a gente representa o mundo, que sempre privilegiam, quase sempre privilegiam a materialidade. Inclusive, uma coisa que me chamou bastante atenção na fala do Eduardo é que todo o desprendimento, com todo esse movimento em direção à fenomenologia, mesmo assim, a questão da materialidade retornou várias vezes, né? A materialidade. E isso também tem a ver com essa nossa pergunta sobre qual é o espaço que nós vivemos hoje, né? Espaço, qual espaço? Enfim. Então, como eu dizia, aí tentei me lembrar dessa história com a literatura, né? E fui procurar e me dei conta de que meu primeiro contato, assim, mas minha vacina, meu contágio, né, minha contaminação, né, mais, assim, forte, intensa, foi justamente há 19 anos atrás que eu descobri, no primeiro colóquio Sul de Literatura Comparada e encontro do GT de Literatura Comparada da Ampol, 2001, dia 8 de outubro de 2001, 19 anos atrás. Uma palestra do Noé Gitrick, que eu jamais vou esquecer, Noé Gitrick, né? Dizer corretamente, teórico muito importante aqui do país vizinho.
E também nesse lembrar, assim, me socorri num amigo que eu tenho até hoje, que é o Ronaldo Machado, que descobri que também conhece alguns de vocês, né? E que eu gostaria de lembrar aqui, porque ele é importante, uma figura importante nesse movimento, nessa permanência de diálogo com a literatura. Pois então, por que eu fui fazer esses cursos, essa aproximação com a literatura naquele momento? Porque o que eu estudava, minha tese de doutorado foi sobre contrabando. E como vocês podem imaginar, não é um assunto que se abre simplesmente pelo desejo nosso de saber, né? E qual foi a porta mais acessível, sendo eu gaúcha, morando em Porto Alegre, etc, etc. Foi justamente a literatura de fronteira, né, que é o conceito forte nessa discussão, junto com ilegalidade. A literatura de fronteira, a literatura de contrabando, super rica, cheia das metáforas, cheias de coisas que se tornaram justamente, como disse o Ricardo, hipóteses de trabalho, hipóteses teóricas, né, e me deram como se fosse uma vizinhança, uma proximidade, então, essas práticas que são, ao mesmo tempo, muito silenciadas e muito potentes nas suas capacidades, e eu não estou falando só do que elas têm de simbólico, estou falando também do que elas têm de material, né? Quando a gente pensa que todo dia entra no Brasil cerca de 10 milhões de maços de cigarro, todos os dias passam a fronteira, a gente pode pensar que, né, se dar conta, então, de que existem muitas coisas a serem aprendidas com o estudo dessa prática, né? Bom, mas naquele momento, então, quando eu estava fazendo doutorado, meu desafio era mais ou menos esse, era tentar entender qual é a relação entre as obras literárias que discutem, apresentam o contrabando, a teoria que fala sobre a fronteira, que conta a história do Brasil, do Rio Grande do Sul, das cidades mesmo, né, gêmeas, como se diz, né, que também é uma outra imagem sempre viva, né? As coisas que as pessoas me diziam em campo lá, o que diziam, então, os meus contrabandistas, né, pessoas com quem eu conversava, o que isso tinha a ver com o enquadramento legal também, né? Qual é a verdade que está escrita na Constituição, mais potente do que a verdade que está sendo dita e vivida e experimentada nesses outros campos todos, né? E como construir, então, essas pontes entre tantas diferentes representações textuais. Então, essa ideia de representação textual, naquele momento, ela foi o instrumento possível, né, a entender isso. E até acabei usando uma imagem também do Mário Arregui, que falava em pequenas pontes submersas, né, justamente para revelar, para trazer de alguma maneira, exemplificar como numa cartografia eu posso olhar, estava até trabalhando com os mapas aqui, posso mostrar para vocês, ó, estava fazendo os testes dos mapas, né, então a gente tem milhões de aqui, linhas e mais linhas e mais linhas, né, e a correção dos mapas aqui e tal, essas linhas todas, o que a gente olha que vê a fronteira do Brasil com o Uruguai, né, uma linha reta, homogênea, parelha. E, no entanto, as pessoas que lá vivem, elas têm uma experiência completamente diferente dessa suposta linha homogênea, né? E a ponto dessa expressão pequenas pontes submersas ser bastante reveladora, né, de como aquele rio que a gente imagina que seja um limite, até uma fronteira natural tão buscada e legitimada pela geopolítica, né? Na verdade, ele não é, ele é uma ponte, uma pequena ponte submersa. Na época apropriada, quando está seco, né, no verão. Naquela época, naquele momento, então, essa ideia de representação textual foi importante, né? Mas depois eu fiquei um pouco envergonhada, né, de ter chegado nessa solução, porque parecia um pouco de ignorância também, né? Porque eu poderia tranquilamente ter conhecido outras bibliografias, mas elas não estavam nem no campo da geografia, nem no campo da literatura, elas estavam no campo
da psicologia social, trabalhar com o Sérgio Moscovitz, trabalhar com outras ideias que têm a ver com representações sociais, né? Até são muito correntes na geografia também, quando se fala de representações. Então, não abandonei, né, as representações textuais, mas elas estão um pouco curtas no momento. Mas o que eu quero contar para vocês, que foi até o título que deu origem a essa mesa, né, um título bonito, eu acho lindo, adoro. Na verdade, isso aí é um trabalho de faculdade que eu dou para meus alunos fazerem, né? Esses continentes de representações descoloniais. Os alunos de sexto semestre se enfrentam com essa pergunta aí, né? Por quê? Porque quando eu comecei a dar aula na graduação, na URGS, né, já bastante tempo passado, assim, já muitos anos de escola, ensino médio, ensino básico, tudo. Fui dar aula justamente para a licenciatura, né, dada a minha experiência de professora, e como também eu era bem viajada, me botaram lá numa disciplina que chamava-se Estudo das Regiões Continentais, né? E na prática significava ensinar a África e ensinar a Ásia, as pessoas darem aula depois. E aí, vocês, o que vocês fariam diante desse desafio? Ensinar a África e ensinar a Ásia, assim, né? Mistério. Mas, na verdade, a gente resolveu tranquilamente, né? Se transformou numa cadeira querida, assim, que ela está sempre em movimento, né? Sempre em movimento. Até depois eu quero conversar com o Gerson, porque tenho muitas perguntas para te fazer. Porque nessa direção está indo o movimento, entendeu? Está indo nessa pergunta. E, na prática, assim, também eu trabalhar com geografia política, né? Então, a geopolítica crítica, ou a geografia política crítica, sei lá, enfim, o que tem vários nomes, esse momento abraça as representações, abraça a ideia de geografias imaginativas, né, que é um conceito que foi marcado na obra do Eduardo Said, né, que é bastante conhecida, não é nenhum mistério, graças a Deus, né? E que ainda por cima se somou, então, todo esse bolo aí, que é a África, a Ásia, desde 1639, mudei o lugar, 1639, 2003, né? A lei que nos diz que a gente tem que prestar bastante atenção na ausência, né, no silêncio que existe sobre a cultura negra no Brasil, e pensar, então, nos conteúdos a gente pode trazer para a sala de aula, trazer para a discussão, os nossos futuros professores também consigam dar conta de entender, né, qual é essa contribuição. Então, tudo isso se juntou nesse movimento de oferecer aos alunos, ou solicitar aos alunos, que sempre, no começo da disciplina, a primeira coisa que eles fazem é ler um romance, né? Nem sempre é um romance, também vão aparecer memórias, vão aparecer contos também, né? Mas cada um pega eles no começo eles se sentem desconfortáveis, né? Porque um livro é grande e os alunos já também não leem tanto mais, eles têm que ler também literatura da teoria, então o que eles querem e tal. Enfim, a gente foi indo, então, daquele momento lá, que era o estudo das regiões continentais, para um outro momento, que é esse atual, que é o das geografias descoloniais, né? E justamente por tantas leituras de autores africanos e asiáticos, a gente acabou chegando nesse momento em que o que está marcando centralmente as representações da África e de Ásia são justamente numa história, né? Já também já é uma coisa que a gente está começando a superar, né? A questão é essa dos nacionalismos, né? Vão marcar as literaturas, como vocês mesmos me ensinaram, e nas questões da descolonização. Então, os alunos leem e se identificam, e vários querem fazer TCC, e querem mais teoria, né? E mais soluções,
a trabalhar, então, vou trazer alguns exemplos, assim, mas não são nem um pouco exaustivos. Cada ano eu empresto meus livros, metade não volta, e novos vão aparecendo, né? Então, tem, assim, campeões de audiência, né? O Desonra, do Coetzee, que é um livro incrível, que realmente desconcerta todos que leem, né? Em busca de uma resposta fácil, né? Onde existissem vítimas e algozes, assim, claramente distinguidos por cores, né? É muito interessante. Um outro livro que é publicado, assim, mas que o povo gosta também, chama Paisagens Humanas do Meu País, menos lido, menos conhecido. O autor é Nazim Hikmet, ele é muito conhecido no país dele, mas não no nosso. E é claro que o que chamou a atenção para esse livro foi o título, né? Paisagens Humanas do Meu País. E quando a gente entra, é todo um épico, né? Não sei se vocês já leram, mas é um épico em verso, difícil, assim, mas desafiador. Rende produtividade, como me ensinaram aí também, né? Depois, é claro, Terra Sonâmbula, do Mia Couto, né? Que é todo propriamente uma geografia, né? Evidentemente, a Chimamanda Adichie não pode faltar, né? Que é best-seller de todos nós, assim. Um que eu adoro, que é Crianças da Meia-Noite, do Salman Rushdie, que é a primeira obra importante dele, né? Enfim, todas essas coisas, eu disse que eu não ia falar muito e não quero falar muito mesmo, né? Mas qual é para que direção a gente está indo? O que a gente faz, né? Como é que a gente integra isso no ensino de geografia, especialmente no ensino de geografia que vai se direcionar depois para as outras salas de aula, né? Vai se repercutir ali no que digamos são os meus netos, né? Assim, os outros que vêm depois, né? Basicamente, a função principal disso tudo, quer dizer, né? É que os alunos, primeiro, leiam literatura para começar, né? Segundo, que essa literatura não seja canônica, né? Sejam coisas, alguma parte até já está se tornando canônica, mas assim, são experiências diferentes que eles não têm. Especialmente esse livro Mapas aí, é um livro que se passa no Sudão, que ele é lentíssimo, assim, ele é seco, ele é árido, a expressão da paisagem na escrita, ela é incrível, sabe? E a experiência deles é essa mesmo, né? Então, é como se eles tivessem, através dessas obras aí, experiências com histórias de vida, que evidentemente são ficcionais, mais ou menos ficcionais, né? E a ideia é que, a partir disso, eles conseguem exotizar, né? Se aproximar, se identificar de alguma maneira com esses personagens, com essas histórias que eles leem, né? E que conseguem, então, de alguma maneira, a partir desse momento, os alunos articular corpos, usar um pouco a imagem do Eduardo, né? Essa escala muito das biografias, né? Deles também, as nações e os continentes. Então, deixa de ser aquela coisa que tudo é igual, toda a África é igual, toda a Ásia é igual, e começa a ter muito mais realidade, é completamente ficcional, mas não vem ao caso, né? Esse percurso. E esse imbricamento de escalas, esse movimento de escalas, né, que vai desde o pessoal até um continente, que é uma coisa incomensurável, né? Tem funcionado muito bem, assim, motiva bastante. No entanto, a gente chegou num limite, né? Também não vou contar que está tudo resolvido, né? Porque justamente a questão essa do descolonial, do decolonial, além da gente, eu e meu colega professor de Geografia da América Latina, sempre brigar por esse S aí, né? Do descolonial ou do decolonial, não tem problema, já resolvemos, mas tudo bem, segue o baile, né? A gente chegou agora, né? Na semana passada até a gente estava lendo um texto da Giralda Seifert sobre a colônia, né? Então, qual é a relação daquele colonial com o que nós entendemos como colônia? Isso que eu quero que depois o Gerson me ajude, né, a pensar. Como é que porque talvez o Eduardo não conheça, não sei se a gente tem audiência de fora do Rio Grande do Sul, mas aqui a colônia é para fora, né? O interior lá onde as pessoas foram morar, né? Que
às vezes representado como mais rústico, hoje em dia mais fashion, mais glamourizado, mas, enfim, certamente não é a possessão britânica na África, né? É uma outra coisa. Então, é essa ponte que a gente está querendo fazer agora e conseguir incorporar, então, esse outro sentido nessas nossas geografias, talvez recoloniais, não sei, descoloniais, não sei. É nessa direção que a gente vai. Finalmente, também é importante dizer que esses livros todos que eles leem e todas as outras coisas que a gente faz para a sala de aula, né, acabam, permitem, né, entender outras territorialidades, permitem, de fato, questionar alguns conceitos que a gente tem, como vocês estavam colocando, né, como universais e racionais e presentes em qualquer situação. Como eu já tinha dado o exemplo aquele da fronteira, que às vezes o rio vai ser uma ponte, né? Também a gente vai entender que muitas vezes os limites, o território, tem uma organização muito diferente, né? Que a gente supõe ser o normal e o usual e o universal. Aí já é uma imagem bem geográfica mesmo, né? Universal como geografia. Então, para dizer para vocês que só agradeço o diálogo, né? E de agora já tenho várias indicações de leitura para os próximos momentos possíveis, né? E o diálogo com certeza segue. Agradeço muito a acolhida e esse momento. Obrigada. Adriana, muito obrigado. Ótimo. Anotei aí uns nomes indicados. Muito interessante essa. Eu não conhecia o livro Paisagens Humanas do Meu País. Obrigado. Aprendi um monte hoje, aprendi bastante, desde o Eduardo, já passando pelo que o Ricardo colocou e agora com o que você apresentou, Adriana. Muito bom esse trânsito, né, e esse movimento. Você mencionou da disciplina, né, que ela está em movimento constante. Então, é justamente essa que é a vida, esse passar de um lado para o outro, esse estar em movimento. E eu trabalho no momento justamente com essa parte teórica, por assim dizer, apoiado num colega alemão que trabalha justamente essa questão da literatura que está em movimento. Então, veja, vou começar aqui um comentário aí para abrir depois para as perguntas, para questões. O que eu tentei fazer quando a Adriana colocou lá esses autores que você mencionou, que eu não conhecia, o Nazim Hikmet. O que eu fui fazer? Eu fui ver de onde é que ele é. Por que eu fui fazer isso? Vício. Não preciso saber de onde é que ele é. Né? É essa questão. E eu fui conferir, assim como Naruddin Farah, né, que escreve mapas. Né? Por quê? Porque nós temos esse vício de tentar sempre definir, colocar de que lado da fronteira ele está. Onde que ele está agora? Qual o espaço, entre aspas, Ricardo, contemporâneo dele? Né? Ele é, né, contemporâneo, né? Ou ele é um contemporâneo? Então, são essas questões que eu acho que nós temos hoje e que dialogam muito com a questão da geografia. E eu gosto muito de uma autora que eu também trabalho e que chama Yoko Tawada, e isso que é interessante. Quem me conhece já sabe da Yoko Tawada. É uma japonesa que escreve na Alemanha, escreve em alemão e escreve em japonês. E que vive se deslocando entre Japão e Alemanha e pelo mundo. E não quer pertencer a nenhum espaço. Né? Então, vale aquela figura da ponte que apareceu na sua fala, Eduardo, né? Essa questão da ponte onde se vai para fazer uma foto, tirar uma foto diariamente para ver as mudanças, o movimento da natureza, que é
isso, que é uma estação, vem outra, né? E depois retoma esse continuum. E esse continuum nós já podemos pular para Walter Benjamin, né? Essa continuidade, né? Então, nesse sentido, muito interessante, muito bom. E esse trânsito por África, você mencionou a Chimamanda também, muito lida, muito querida, né? Então, é esse trânsito do norte para o sul, do sul para o norte, então é esse trânsito quebrando fronteiras. E é por aí que nós transitamos, né? E aí, figura do contrabandista, né? Que voltando para Ricardo e Adriana, é um dos contos que me marcou, é o conto O Contrabandista, que é do João Simões Lopes Neto, né? Que é um conto fantástico. Eu acho maravilhoso esse conto e que dialoga muito com essa questão da fronteira nossa aí, trágico muitas vezes, mas que nos oferece tantas possibilidades, né? Que você vai e volta, você passa durante um dia, você pode ir e voltar. É isso, né? É essa a nossa movência, nosso trânsito indo, voltando, ficando, né? Então, eu gostaria de... abro... Deixa eu ver perguntas. Abro para justamente... Tem uma pergunta aqui? Não tem. Bruno, tudo bem? Tá. Então, eu tenho essa questão aí que eu gostaria de amarrar um pouquinho, esse meu comentário amarra. Eu gostaria de saber, assim, se agora vocês têm algum elemento, tendo Eduardo ouvido Adriana e também ouvido Ricardo, se vocês conseguem juntar esses elementos em algum comentário complementar. Enfim, abro para vocês. E se vocês têm perguntas, a Adriana me lançou uma pergunta, mas eu vou esperar a Adriana também oficializar essa pergunta, porque eu acho que ela é difícil, a questão do colonial. Enfim, abro para vocês, se quiserem ficar com o microfone aberto, fiquem à vontade. Eu acho, Sim. Gerson, uma questão importante que a gente fala muito em teoria do ponto de vista dos limiares, né? O que é o limiar? É a soleira da porta. Não está nem dentro nem fora, é o entre, né? Uma condição ali de trocas, de intercâmbios, né? Uhum. Eu acho que toda essa teoria, do ponto de vista da teoria pós-estrutural, ela é muito bonita e ela está muito pronta, esse cabedal teórico ele está muito pronto. Mas há um dedo na ferida que eu acho que a gente ainda precisa colocar, e por isso que eu brinquei com a ideia dos contrabandos. Quando muitas vezes a gente vai ver um programa, vai ver um concurso público, um concurso não precisa ser público, um concurso para professor em uma universidade também particular, um concurso para professor. E a gente precisa de uma formação que seja absolutamente, né, pautada dentro de um conhecimento disciplinar. Ao ponto, vocês já devem ter se deparado com essa situação, orientandos de doutorado e doutores Sim. que estão fazendo graduação, muitas vezes em letras, porque eles são mestres, doutores Sim. em letras, mas eles não têm a formação, a graduação, têm os 4 anos e não podem prestar um concurso porque não tem esse saber territorializado. Por isso que eu gosto muito quando o Deleuze diz que o conceito é um território. Então, como eles são seres que caminham, tem essa espécie de flaner epistemológico, teórico, ele tem uma formação em história e áreas muito afins, né? História, filosofia, geografia, enfim, mas tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em literatura comparada, ele não pode fazer um concurso para professor, porque precisa ter essa formação engessada. Então, se por um lado há uma história da Abralik lindíssima, fazendo isso, proporcionando essas conexões, esses limiares, esses diálogos, a gente tem tantos e tantos teóricos falando sobre um conhecimento que seja performático, rizomático, um conhecimento constelar, constelatório, benjaminiano, né? Onde múltiplas conexões são feitas. Tristemente, ainda há essa visão de uma formação estável, uma formação
absolutamente fixa, né? Então, ainda existe. Não é difícil achar. Não é difícil achar concursos que exigem essa formação que os contrabandistas, né, esses seres que caminham, precisam ficar no seu território estável, senão eles não são selecionados. Sim. Acho que esse é um dos problemas, né? Sim, concordo plenamente. Mas o Eduardo, nesse ponto, é favorecido. Favorecido não, ele já conseguiu um estado, ele está numa situação bem interessante. De repente você... E é interessante que eu tenho uma orientanda que está em diálogo com orientação com o Eduardo, que é bem por isso. Porque ele faz parte de um PPG que é... Como é que ele é? Ele é interdisciplinar, transdisciplinar. Por favor, Eduardo. Então, muito essa questão que o Ricardo coloca, acho que não é própria da literatura de fato, né? A gente vê, eu atuo, né, na área interdisciplinar, inclusive coordenei o programa aqui quando ele foi criado, tudo, a área de CAPES e toda essa seara que ninguém tem saudade depois que deixa de ser coordenador, né? E é uma demanda, na verdade, de todas as áreas, né, que tem essa fé na interdisciplinaridade, mas é uma coisa muito difícil de mexer porque mexe com os departamentos, né? Então, assim, eu sou professor numa faculdade que é uma unidade criada em 2009 da Unicamp, mas nesse outro modelo universitário, nós não temos departamentos. Então, são 100 docentes, mais de 100 docentes hoje, e 6 cursos de graduação e nenhum departamento, né? E aí é uma aventura, na realidade, vocês podem imaginar como é que é. Então, de um lado, sim, tem esse componente das possibilidades abertas, mas de outro, é extremamente difícil para os próprios colegas, porque nem todos os colegas que estão numa unidade como essa tiveram uma formação íntegra. Uhum. Então, não foi raro, ao longo da curta história da faculdade, colegas que prestaram concursos e preferiram ir para unidades departamentalizadas tradicionais, né? Porque justamente está nesse ambiente aparentemente sem fronteiras, porque aparentemente, né, ele causa algumas dificuldades. Mas especificamente sobre essa questão, já teve movimentos de tentar instruções que coibissem os concursos de serem abertos dessa maneira limitadora, mas não consegue base legal, né? Então a coisa fica meia para lá e para cá, né? O nosso programa especificamente é um mestrado interdisciplinar em ciências humanas e sociais aplicadas. E ele tem uma dificuldade extra, porque a interdisciplinaridade, não só no Brasil como em muitos países, ela já está disciplinarizada. Então, ela também tem o seu modus operandi e a própria CAPES espera propostas de programa que sejam temáticos. Então, a ideia de interdisciplinaridade é pessoas de áreas diferentes em torno do mesmo tema, né? E o nosso programa não tem tema. Então, é interdisciplinar hardcore, digamos assim. Em ciências, imagine, os alunos saem com o título de mestre ou mestra em ciências humanas e sociais aplicadas, né? Bom, todo mundo acha isso meio demais, mas o meu título da geografia na Unicamp agora mudou, mas na época foi doutor em ciências. Então, eu não sei por que isso é menor, eu acho até mais problemático, né? Mas, enfim, eu acho que isso é um componente que... E aí, só para não me estender, né, acontece coisas interessantes, né, Ricardo, colegas, que no nosso programa mesmo, só há 2 docentes, nós somos quase 20, que têm a mesma formação da graduação ao doutorado. Dos quase 20, só 2. Eu, né, e um colega que é da filosofia. Todos os outros possuem a formação, são esses contrabandistas aí, que essa eu vou levar lá para os colegas, né?
E isso gera, então, por exemplo, no meu grupo de pesquisa hoje, e ao longo do tempo, eu oriento alunos que são de graduação de ciência do esporte, de nutrição, de ADM pública, de administração de empresas, e são alunos que, inclusive, fazem mestrado comigo, graduação, ou a iniciação científica, depois faz mestrado, então, esses trânsitos, eles realmente são desafiadores, mas me parece que a gente precisa criar espaços e permeabilidades para que isso possa acontecer mais, né? Essa é uma realidade bem peculiar, realmente bem única, porque eu me lembro, né, um dos fantasmas da literatura comparada, e foi muito acusada durante muito tempo, era do inespecífico. Né? Era o fantasma. Inespecífico. Do vale tudo. Nesse ponto, a geografia se identifica perfeitamente, né? Porque a gente é exatamente especialista em generalidades. Na geografia, muito bem na disso. geografia, a gente estuda o urbano, o rural, a filosofia, a cultura, qualquer coisa, enfim. E nesse ponto até é um pouco confortável, né? Porque não é necessário se exilar para continuar fazendo geografia. Mas isso o mundo comparatista, ele esteve sob ataque, segundo algumas visões, e o Gerson deve lembrar que se criou aquela famosa dicotomia, um binário assim assustador: estudos culturais versus estudos literários. Daqui a pouco a gente vai, eu me lembro de muitas pessoas falarem disso. A gente vai na Abralic, tem gente falando de desenho animado, tem gente falando de cartoon, tem gente falando de cinema, tem gente falando de pulp fiction. Daqui a pouco é um saco de gatos, vale tudo. E isso era visto como um grande fantasma, porque havia essa visão do conhecimento como algo extremamente fixo, imóvel, territorializado. E a cultura do especialista, a cultura que também isso não tem nada de novo, vem desde o medalhão lá do Machado. Então, talvez hoje isso esteja um pouco mais aceito, ou não. Né? Tem um livro muito interessante que é Limiarologia, que eu não estou me lembrando, do autor alemão até, Gerson, que ele fala justamente desse conhecimento dos limiares, que eu acho que vocês na geografia já estão muito mais avançados, mas a literatura não raras vezes era visto a gente aqui é o espaço do textualismo, do scriptocentrismo, o conhecimento no papel, né? Daqui a pouco tá todo mundo falando de tudo aqui e a gente perde a alta literatura, que é o nosso grande objeto, né? Mas não sei se a Adriana concorda comigo, eu vejo na geografia brasileira, nos últimos anos, assim, o que a gente poderia colocar próximo dessa dicotomia que é uma forma bem geral de se referir a um grande campo, que é muito diverso internamente, que é o da geografia cultural, que é tipo os outros, não é? E que, nos encontros nacionais da geografia, demorou para haver eixos ou espaços de diálogo específicos para a geografia cultural. É para os outros, né? Eu apresentei trabalho nos outros muitos anos, não é? Mas eu acho que, desculpa, Eduardo, claro. mas já que tu já me chamou aí, né? Eu me lembro que o último encontro da Ampeg, que seria, então, o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, mais de 50% dos trabalhos eram de geografia cultural, né? E isso aí é claro, porque, olha, como é que tu vai conseguir sustentar uma disciplina só na base do pensamento sobre as coisas materiais? Impossível, sabe? Não existe. Se já é pensamento, já pronto. Só ser um pouquinho mais reflexivo que já deu, né? Não tem como, assim, não tem como não se criar esse grande espaço para o que chama geografia cultural num dado momento, né? Mas eu queria fazer a pergunta para o Gerson. Gerson, assim, por favor, me ajuda a pensar isso, porque assim, eu gostaria de acrescentar esses meus muitos livros, lista de... Muitas pessoas sugerem e todas as sugestões são bem-vindas, mas a gente está agora trabalhando com essa questão da territorialidade da colônia, né?
E qual é a relação, como é que a gente consegue fazer, se é que existe mais do que uma coincidência de palavras, né, ou uma escolha num dado momento da história do Brasil por enfatizar esse momento assim de eu estou tentando evitar a palavra branqueamento, mas aí apareceu, veio, né, de europeização desse nosso território aqui. Além disso, o que tu me diz? Isso ligado à questão da migração, né? E acho que a gente tem uma questão de contrabando também. Por exemplo, né, já aproveitando, acho que vai ser a palavra da mesa, porque nesse período do século XIX, formação dos estados nacionais, né, e aí dialoga com muito que a gente apresentou aqui, que vocês colocaram aí. Por exemplo, a Alemanha exportava aqueles que estavam sobressalentes, né? Ou seja, povo pobre, povo desnecessário, povo que não... Então, existe muita charge. Tem um jornalzinho muito interessante, que era humorístico, que tinha, assim, um barril, navio no fundo, no porto, as pessoas sendo apertadas para dentro de barris que seriam exportados para as Américas, e era importado o produto, como hoje ainda acontece, né? Como hoje ainda temos esse trânsito, né, de pessoas. O caso é que esse branqueamento se quis, né, no Brasil. Nós podemos, assim, isso é um tema longo, nós podemos depois continuar isso tomando uma cervejinha depois da mesa. Infelizmente isso não vai acontecer, né? Mas e o Brasil precisava disso porque tem a questão da escravidão que estava sendo pretendia-se acabar com a escravidão e se precisava de mão de obra, né? Então vieram os imigrantes para o Brasil, mas eles não eram vistos. E aí a questão do ver também, associando as falas de vocês, estou tentando amarrar essa questão à fala de vocês. Os negros, os europeus não eram vistos como brancos. Não eram vistos como brancos, eles eram vistos como escravos. Então, há muito texto de ficção. Com os imigrantes italianos, isso acontecia no Espírito Santo, de brancos europeus estarem lado a lado com negros, nas lavouras, nas práticas, né? E pelos fazendeiros, muitos deles eles eram vistos como negros, como escravos. Então, a cor não interessava aqui, né? Mas havia todo o lado social que não permitia isso, porque eles eram, em primeiro lugar, eles eram católicos ou protestantes, eles usavam outra língua. Então vem essa questão, né, que fazia com que eles eram diferentes e, muito importante, o país que os exportava não aceitava isso. E aí vem toda essa questão de eles também eram preparados pela igreja, e aí é muito importante, não pelo Estado, mas a igreja, fazia com que eles mesmo que pobres e largados pelo seu país, tivessem uma postura superior àqueles, mesmo os que davam o trabalho para eles, entende? Então, essa questão é importante. Mas tem aí os conceitos de colonialidade, que são importantes, que a gente pode continuar discutindo, para eu não falar demais aí sobre isso. Tá. E eu queria colocar uma outra coisa, assim, que é uma experiência interessante também, que tem a ver com essa prática didática, né, esse nosso momento da disciplina, assim, que muitas vezes, não são poucas, os alunos pegam um livro pensando que eles vão ler uma história, por exemplo, no caso do Americaná, né, da Chimamanda, vão ler uma história que se passa na Nigéria, né, e eles, na verdade, estão lendo narrativas, histórias, muita coisa acontece nos Estados Unidos, né? E assim acontece muitas vezes, muitas diferentes vezes, nessa literatura que a gente identifica como sendo uma literatura
de origem africana ou asiática, muitas vezes o que a gente vai ler são os migrantes, né? Sim. Então, que na verdade, minha área mais, assim, de uma dedicação maior são os estudos fronteiriços, né? E eu vejo os estudos fronteiriços, na verdade, se transformaram em estudos migratórios. Tudo é mobilidade, né? Essa mobilidade que marca o nosso tempo, ela está ultra expressa, assim, muito claramente expressa na literatura, né? E gera, e é muito bacana, assim, o quanto que isso gera uma surpresa nos alunos, que eles esperam justamente essa tradição, né? Essa seriedade, essa coisa mais vetusta, mais conservadora, né? O que eles encontram é muita transgressão, é muito movimento, né? É muito louco. Exatamente. Muito Exatamente. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando quando o Gerson fez a primeira amarração, num embate que eu não sei se vocês também sentem ele, mas esse embate entre movimentos que na esteira dos próprios estudos culturais, da globalização, etc., né, desde os anos 90, fazem um certo elogio à mobilidade, ao deslocamento, a esse cidadão do mundo, a essa pessoa, a essa possibilidade, né, como você lembrou, Gerson, da Tavada, né? Claro que não é para qualquer um poder se dar o luxo de dizer que não quer pertencer a lugar nenhum, né? Mas... E, ao mesmo tempo, às vezes, os próprios movimentos descoloniais, de afrocentricidade e tantos outros que estão... Eles primam por uma situacionalidade, né? Mas não querem aquela... Não quer, mas é uma situacionalidade autodeterminada, né? E não colonialmente colocada, né? E como é que vocês veem isso por exemplo, nos estudos mesmo, nessas horas? Porque eu particularmente, né, me colocando na pergunta, sempre me salta a ambiguidade, né, ou a ambivalência, quer dizer, se a possibilidade dessa mobilidade, dessa movência, desse trânsito, é por conta de forças, né, de situacionalização. E vice-versa, né? Os lugares ganham força por conta de serem colocados em xeque também, né? Então, enfim. Não sei, Ricardo, você quer entrar pela Que às vezes questão? parece, né, que são duas coisas diferentes. Ou tá todo mundo se movendo, ninguém é de lugar nenhum, ou tá todo mundo parado, fixo, né? E ninguém quer abrir mão de nada. E para um lado ou para o outro, me parece que, de novo aí, usando o exemplo que começou a conversa das áreas, parece que a gente tem que escolher uma camisa e vestir. E parece que é só uma coisa que está acontecendo, né? Sim, exatamente. Podemos ir para o lado político também, né? Né? Que é a atual situação. Mas eu não sei, Ricardo, você quer... Não, eu concordo. Eu acho que uma questão do lugar e da situação, da situação e da espacialidade, mas de uma ontologia do espaço, da fixidez, é o lugar de fala, né? A gente não tem um lugar que esteja aí defendendo digamos assim, uma mundialização, uma fala que seja. Não, acho que cada vez mais se defende um lugar fixo do enunciado e da enunciação. E é importantíssimo, né, que a gente entenda, e acho que a Djamila é fundamental nesse sentido. As pessoas confundem muito, né? Achar que a gente está desautorizado a falar de um lugar que não é o nosso. Não, não é isso. É que o nosso lugar de escuta, né, tem que ser também importante, porque se tem um lugar de fala, tem um lugar de escuta. Mas eu concordo, acho que hoje a gente vive essa luta identitária também de construir uma espacialidade, né? O que se pensava tanto, né, o mundo sem fronteiras, né, era um clichê, né, que não haveria
essas barreiras identitárias das pertenças, hoje se busca a pertença e a fixidez e o lugar como algo afirmativo, porque também, obviamente, há um espaço de dominante e um neofascismo cada vez mais, e um fascismo cada vez mais hegemônico, e que é importante que esse lugar também tente se defender de alguma forma, né? Mas acho que é bem apanhado, né? Parece que é um deslocamento, sim, dessa mundialização. A gente pensava muito, né, da República Mundial das Letras, né, da literatura ocidental. Hoje, se alguém defender uma literatura ocidental, uma República Mundial das Letras, vai parecer algo totalmente estranho, né, porque a gente sabe que essa mundialização é metonímica, é algum lugar que enuncia com o status de mundial, né? Muitas vezes o mundial era ocidental, e o ocidental era o eurocêntrico, e o eurocêntrico era o francês, ou o alemão, enfim, que fosse. Então, acho que essa falácia, ou até esse fetiche da mundialização, hoje recai muito sobre o escopo da inocência, né? E de um projeto ainda de dominação. Bom, eu vou falar um óbvio, né? Mas acho que um livro que se alguém, porventura, que está nos ouvindo ainda não leu, é uma leitura para ontem, é o Cultura e Imperialismo, de Said, né? Que ele deixa isso muito claro, esse projeto, né, da cultura como também um espaço de dominação territorial. A leitura que ele faz do Coração das Trevas é belíssima nesse sentido. E da própria Tempestade, né, do Shakespeare. Então, hoje até é bastante complexo que alguém defenda essa mundialização como algo inocente, né? Mais algum comentário sobre essa questão? Eu queria dizer uma coisa assim, sobre essa questão. Para mim, eu não sei, eu acho que não se opõe à mobilidade, na verdade, ela é cada vez mais massiva, né? Talvez ela não seja tão glamorizada, porque justamente não é mais uma mobilidade de pessoas ricas, né? Uma mobilidade das pessoas que estão em busca de trabalho. Quase sempre a mobilidade é por aqueles que estão em busca de trabalho. Ainda a gente consegue, né, usa essas categorias que são de refugiado, migrante, para, tipo, ainda de uma maneira manter o migrante na berlinda, né? O refugiado ele não teve opção, mas o migrante, o que ele queria, né? Ele queria era trabalhar mesmo. Enfim, e esse momento atual, eu acho que a grande pergunta nossa é essa, né? Porque a gente está falando de mobilidade e tal, mas olha, a gente está totalmente acorrentado em casa, né? Quanto, não longe de mim dizer que acabe a quarentena, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o controle da mobilidade, o controle ele é incrível. A gente precisa de mais de ficções que não sejam ficções sobre o controle, de mais distopia, sabe? Claro que ninguém precisa desenhar mundos cor-de-rosas inexistentes, mas pensar outros futuros que não sejam o futuro do controle total, né, e da ausência, porque essa questão do lugar de fala e do lugar de escuta, ela está muito centrada num protagonismo humano, né? Mas a gente está perdendo esse protagonismo. Precisa de mais da ficção, que se possa imaginar alguma outra coisa para além dessa perda cada vez mais cumulativa, né? Parece uma coisa assim que um avalanche, né? E isso, de certa maneira, se constrói pela mobilidade. A mobilidade que sempre foi, todos esses autores, não sei se vocês devem conhecer o Gerasim Luca também, que é fantástico, e o que ele dizia que ele não queria ser, que ele queria ser apátrida, né? Ele queria não ter pátria, porque ele justamente não queria estar enquadrado, né? Essas descrições, documentações, nisso que começou a conversa, né? No diploma. Sim. Cada um vai nomear o outro, autorizar ou desautorizar. Esse viajante. Perfeito. Eu estou achando maravilhoso que a gente está citando assim, diversos autores, né? Eu lembrei de mais dois enquanto a Adriana e o Ricardo estavam falando que também dialogam super com isso, mas que, entre aspas, não são contemporâneos, mas são perfeitamente contemporâneos. Anna Zegers, no romance dela Transit, né, que é Trânsito, eu acho que está traduzido como Trânsito,
né, que é perfeito, e o Max Alp, que é menos conhecido no Brasil. Max Alp é muito interessante a identidade do autor da pessoa. Pai alemão, mãe francesa, nascido na França, período lá da Segunda Guerra Mundial, eles se deslocam para a Espanha, primeiro para Marseille, depois para a Espanha. Da Espanha eles têm que fugir novamente por causa do avanço nazista, né? E acabam no México, né? Então ele assume como a língua dele, ele assume o espanhol, né? Por opção. Então é muito interessante, assim, autores, figuras, né? Que são propriamente uma representação disso, são assim exemplos justamente dessa movência, são elas próprias, né? Então a própria Ana Zegers também emigrou, né? Então acabou no México, se não me engano. Esteve no Brasil até, amiga do Jorge Amado, né? Então são figuras super interessantes, né? Que por força da situação tiveram que se deslocar. E eu acho que mesmo que haja uma limitação de fronteiras, sempre vai haver desculpa voltar para falar, sempre vai haver o contrabando, a transgressão, né? Então, que faz com que a vida esteja aí, né? Algum comentário mais, meus caros? Estamos quase a 2 horas conversando e está muito bom, eu nem percebi agora que eu vi. Se quiserem comentário final, alguma questão. Não tivemos pergunta assim de... Não, né? Não. Mas o papo estava muito bom e por mim continuamos, mas eu também entendo que estamos a 2 horas aqui na frente de uma tela. Acho que já está muito bom. Posso finalizar então ou querem mais? Sim? Então, Adriana, Ricardo, Eduardo, foi um prazer, né, tê-los aí. E como eu disse, eu aprendi um monte. Pessoalmente foi muito bom. Esse diálogo é muito importante. Queria, em nome da Abralic, então, agradecer pela participação de vocês. Quero também agradecer ao Ângelo e à Vanise pela tradução em Libras, né? Muito importante, né? E nos vemos na próxima quinta com outra mesa. E, em nome da Abralic, mais uma vez, obrigado e boa tarde.